O Canadá é conhecido por suas montanhas nevadas, florestas intocadas, lagos cristalinos, pessoas amigáveis e prestativas. E aquele delicioso xarope de bordo. Agora, eles podem adicionar algo mais à lista: a água mais antiga do mundo. Em 2016, os pesquisadores perfuraram 3 quilômetros e encontraram um antigo reservatório na Mina Kidd, em Ontário. Acredita-se que a água tenha pelo menos 2 bilhões de anos. Água não fresca. Ela foi encontrada borbulhando em cavernas no subsolo, dentro dos 8 milhões de quilômetros quadrados do escudo canadense, um dos maiores escudos geológicos continentais do mundo. A área sofre muito pouca atividade tectônica de placas, possivelmente explicando como a água permaneceu intocada por tanto tempo. Cientistas e pesquisadores analisaram o líquido e encontraram gases dissolvidos de hélio, argônio, xenônio e néon, intocados por qualquer fonte externa. Havia até vestígios de micróbios que datam de bilhões de anos. Essa foi uma descoberta impressionante para a ciência que nos permitiu olhar para o passado em um mundo perdido. Se a água que sustenta a vida puder ser encontrada quilômetros abaixo da Terra, seria possível encontrar a mesma coisa em outros planetas, como Marte e Saturno, além das luas de Júpiter. O Ponto Nemo é o local mais distante da Terra, oficialmente chamado de Ponto da Inacessibilidade do Pacífico, mais ou menos como minha vaga de estacionamento. Fica tão longe da Terra que os humanos mais próximos geralmente são os astronautas. A Estação Espacial Internacional orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de distância, enquanto o local povoado mais próximo, em todas as direções do Ponto Nemo, está a cerca de 2.690 quilômetros de distância. Como o seu nome oficial é um pouco longo, foi apelidado de Ponto Nemo, em homenagem ao Capitão Nemo, de 20 mil léguas submarinas. Nemo significa ninguém em latim, o que se encaixa perfeitamente nesta área, porque não há pessoas por perto. A Floresta Torta é encontrada em Gryfino, na Polônia. É um bosque de 400 pinheiros excepcionalmente curvos que foram plantados por volta de 1930. Eles se curvam para o norte em um ângulo agudo de 90 graus a partir da base da árvore, mas em seguida voltam notavelmente para trás para crescer direto para o céu. Algumas das curvas alcançam de 1 metro a 2,70 metros, lateralmente, mas as árvores são saudáveis e muitas crescem até quase 15 metros de altura. Esses pinheiros tortos são cercados por uma floresta maior de pinheiros retos. Não há nenhuma explicação de por que eles se curvam desse jeito. As teorias para esse estranho desenvolvimento vão desde as condições climáticas até a intervenção humana, mas ninguém sabe ao certo. O Hamza é um dos maiores e mais largos rios do mundo e fica logo abaixo do próprio rio Amazonas, a uma profundidade de 4 quilômetros. Flui como um pouco mais do que um fio de água em comparação com um grande corpo acima dele. A vazão dos rios amazônicos para o Atlântico é de cerca de 130 milhões de litros por segundo, enquanto o Hamza chega a apenas 3,8 milhões de litros por segundo. De qualquer forma, não há escolha a não ser seguir o fluxo. Ele tem quase o mesmo comprimento do Amazonas em si, 6 mil quilômetros, mas foi a largura que surpreendeu o mundo da ciência. Tem entre 200 e 400 quilômetros de largura, enquanto a do Amazonas é de cerca de 1 a 100 quilômetros. A caverna de cristais foi descoberta em 2000, quando mineiros drenaram água de uma mina de zinco em Chihuahua, México, o estado, não o cachorro. O que os cientistas descobriram foi uma caverna encantadora cheia de cristais de gesso colossais, que tinham mais de 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. Eram tão puros que os cientistas não conseguiram descobrir quantos anos tinham, mas eles acreditam ter descoberto uma amostra de bactéria de 50 mil anos dentro de um dos cristais. Também conhecido como o Rio das Cinco Cores, Caño Cristales é uma das maravilhas naturais mais incríveis de toda a Colômbia. A área é repleta de cachoeiras, piscinas e cavernas, mas o próprio rio é a verdadeira maravilha. Todos os anos, entre junho e novembro, ele hipnotiza os espectadores com incríveis tons de amarelo, verde, azul, preto e vermelho para criar um arco-íris líquido. Uma planta vermelha que cresce no leito do rio é a principal causa desse fenômeno único. As outras cores vêm das rochas pretas, algas verdes, água límpida e areia amarela, produzindo um efeito perolado. As cores mudam todos os anos devido ao crescimento da planta, graças à chuva, temperatura e luz solar. Durante o resto do ano, o leito do rio aparece em uma tonalidade verde opaca. Cientistas no Havaí descobriram que algas vermelhas faziam sons na água ao redor dos recifes de coral. Acreditava-se que o barulho vinha do camarão estalando alto, até que os pesquisadores juntaram o som e a presença das algas e começaram a monitorar as bolhas.
Como as algas usam a fotossíntese para se alimentar, elas produzem pequenas bolhas que se acumulam em suas superfícies. Quando essas se separam da planta, fazem um som de ping ou estouro. Os recifes podem ser asfixiados e sufocados se forem cobertos por muitas algas. Descobrir que a fotossíntese emite um ruído pode ser útil para a preservação do recife. As algas podem fornecer alertas precoces para que os cientistas consigam impedir que essas áreas vulneráveis sejam invadidas. Depois que chuvas fortes e atividades sísmicas atingiram o Vale da Grande Fenda, no Quênia, em março de 2018, um vasto abismo se expandiu por todo o país. A fenda media alguns quilômetros de comprimento e tinha mais de 15 metros de largura em algumas partes. Essencialmente, estava rasgando a África em duas. A África está situada em duas placas tectônicas, a Núbia e a Somali. Bem abaixo da superfície da Terra, impulsionadas pelo manto ativo, elas estão sendo separadas. Isso cria as enormes fendas extraordinárias que podemos ver na superfície. Levará milhões de anos para que o grande continente realmente se separe em dois pedaços. Eu não estarei por aí, então... Mas quando isso acontecer, também criará uma nova bacia oceânica. O Eucalyptus deglupta prospera nas florestas tropicais da Indonésia, Papua Nova Guiné e Filipinas, e é como algo saído de um videogame ou filme de fantasia, crescendo até uma altura enorme, de 75 metros em seu ambiente nativo. Essa árvore única tem uma casca que exibe listras verdes, azuis brilhantes, laranja, roxas e vermelhas à medida que envelhece, assim como eu. Conforme as tiras de casca caem, as cores de árvore mudam e a casca interna verde brilhante é revelada. Perto das belas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, há uma vista espetacular que precisa ser vista para que se possa crer. No entanto, você precisará entrar em um avião para ter uma visão panorâmica. O que parece uma cachoeira subaquática é, na verdade, areia da costa sendo empurrada para fora de uma plataforma costeira alta pelas correntes oceânicas. Ela cai nas profundezas escuras do oceano, na ponta mais alta ao sul da ilha. A maior parte das águas oceânicas ao redor das ilhas tem apenas de 8 a 150 metros de profundidade, mas esse mergulho profundo cai alguns quilômetros, criando a ilusão de uma cachoeira. Essa plataforma oceânica não existia alguns milhões de anos atrás, mas a expansão do fundo do mar a criou recentemente. As palmeiras andantes da Amazônia são uma das maneiras mais exclusivas e intrigantes pelas quais as plantas se movem para chegar ao local perfeito para tudo o que precisam. Essas árvores andam, permitindo que as novas raízes substituam as mais antigas, enquanto procuram mais luz solar na floresta densa. À medida que as raízes se fixam no novo solo, a árvore se curva em direção às novas raízes, deixando as antigas crescerem lentamente. Viajar para um novo lugar com melhor luz solar e solo mais sólido pode levar alguns anos. Isso ocorre porque elas se movem apenas cerca de 2 centímetros por dia, ou 20 metros por ano. Dá para imaginar isso acontecendo no seu jardim da frente. Você planta a árvore aqui e no ano que vem está ali. Bom, no sul da Costa Rica, 300 esferas de pedra estão espalhadas por toda a floresta. Algumas pesam tanto quanto uma bola de boliche, enquanto outras podem ter até 15 toneladas. Seu propósito e como elas foram feitas há tanto tempo são uma incógnita para nós. Descobertas na década de 1930, muitas foram removidas e transportadas ao redor do mundo. Foi apenas a partir da década de 1970 que começamos a preservar e protegê-las. Embora elas sejam um mistério, os arqueólogos sabem que são feitas de rocha de granodiorito, semelhante ao granito. Se forem esculpidas por uma civilização, sua forma quase perfeita deve ter sido feita por cinzelamento com pequenas pedras. A depressão Danakil, na Etiópia, é um ambiente que parece pertencer a outro planeta, cheio de poças de lava, fontes termais coloridas de neon brilhante e vastos salares. O local é também candidato para a maior temperatura média durante todo o ano, com 34 graus. Gases venenosos enchem a área com as fontes termais cheias de ácido. Pior, ela recebe apenas 20 centímetros de precipitação anual. É também um dos locais mais baixos do planeta, ficando 125 metros abaixo do nível do mar. Não é à toa que é um dos pontos mais inóspitos do planeta. Parece bom, sem multidões. Bora! Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes.
A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Alan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista. Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno.
Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80 mil e 250 mil rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tolenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fimbullimine, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice onde ir que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando? De tesouros no valor de milhares de dólares a telefones novos e cidades antigas, vamos mergulhar na água e ver o que conseguimos descobrir. Imagine ir ao rio para desfrutar de um passeio de barco. Quem não gostaria de tirar algumas fotos para eternizar as lembranças dessa viagem? Ops, a água espirrou. Por sorte, você tomou as devidas precauções e colocou seu aparelho em uma bolsa à prova d'água. Mas e se deixar seu telefone cair no fundo do lago junto com a capa? Foi isso que aconteceu com algumas pessoas. Um mergulhador e um youtuber mergulharam em um rio popular entre os turistas e perderam equipamentos no valor de 20 mil dólares, incluindo iPhones novos e algumas joias.
Talvez você esteja familiarizado com a imagem de um carro sendo retirado da água em filmes ou noticiários de TV. Às vezes, grandes navios de carga afundam e os caminhões que estão dentro vão junto. Foi o que aconteceu com o Tistelgorm Wreck. Ele naufragou em 1941 no Mar Vermelho e caminhões Bedford estavam dentro. Quer ver algo mais valioso, como um tesouro? Um navio de carga britânico estava carregando uma grande quantidade de lingotes de prata, mas afundou. Os caçadores de tesouros sabiam que havia prata nele e, desde a década de 1940, têm procurado pela embarcação. A equipe da Odyssey Marine teve sorte. A descoberta ocorreu em 2011. O tesouro estava a mais de 4.200 metros abaixo da superfície. O navio havia transportado mais de 110 toneladas de lingotes de prata. A equipe do Odyssey ficou com 80% do valor e doou 20% para o tesouro de Sua Majestade. É claro que havia mais itens ali, como cartas, bules de chá e lençóis de seda. Você pode ver essas coisas na exposição chamada Voices from the Deep, ou Vozes das Profundezas, na tradução, no Museu Postal de Londres. Que tal um pouco de arte subaquática? Claro, aqui estão as estátuas Moai da Polinésia. Elas foram descobertas em várias áreas do mundo. Por exemplo, a Ilha de Páscoa está repleta de esculturas de diferentes tamanhos, mas muitas também são encontradas em Cancún, Isla Mujeres e Ponta Nizuc, no México. Ver obras de corpo inteiro de milhares de anos atrás embaixo d'água provavelmente seria uma experiência única na vida. As moedas de ouro também são itens populares achados em naufrágios. Muitos mergulhadores descobriram moedas que valem muito dinheiro, mas há um mergulhador na Flórida que realmente tirou a sorte grande. Em 2015, ele se deparou com um tesouro no valor de quase $1 milhão. O achado foi de 51 moedas de ouro, 12 metros de correntes de ouro ornamentadas e uma moeda rara feita para Felipe V, o rei da Espanha. Eles já foram assustadores e perigosos, e ainda parecem assim. Estou falando de navios piratas. Um deles, naufragado do século XVIII, foi escavado na costa da Colômbia em 2015. O tesouro encontrado valia entre 4 e 17 bilhões de dólares. Ele continha pedras preciosas, ouro e muitos outros itens. A próxima é uma cidade subaquática. Neápolis foi arrastada por um tsunami. Ela foi construída na costa do norte da África há quase 1.700 anos. Mergulhadores descobriram os restos dela em 2017 embaixo d'água. Os pesquisadores também encontraram colunas romanas, além de utensílios domésticos e ferramentas. Vamos voltar ao ano de 1503. O explorador português Vasco da Gama estava lutando contra uma tempestade quando perdeu seu navio Esmeralda. Ele foi descoberto em 1998, mas teve que esperar mais de uma década para ser escavado. Os pesquisadores encontraram ali ferramentas de navegação. Elas não tinham tanto valor quanto o ouro espanhol, mas eram tesouros históricos. Em Amsterdã, são pescadas bicicletas nos canais. 1/3 dos habitantes que trabalham faz o percurso de bicicleta. Outros usam suas bikes para diferentes finalidades, como fazer exercícios, ir às compras e assim por diante. Há mais bicicletas em Amsterdã do que residentes permanentes. Infelizmente, muitas delas e até mesmo alguns carros acabam nos canais da cidade. O fato de Amsterdã ter 165 canais com um comprimento combinado de 95 quilômetros não facilita o trabalho das autoridades. Obviamente, os proprietários não jogam suas bicicletas na água. Elas podem acabar lá devido a ventos fortes, vandalismo, roubo ou por acidente. Todos os anos, são pescadas entre 12.000 e 15.000 bikes. A próxima é uma cidade perdida. Heraklion era a porta de entrada do Egito Antigo para o Mediterrâneo. Ela ficou submersa e escondida sob a areia. E era famosa. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Foi mencionada na lenda sobre Helena de Esparta e Paris de Troia. Então, como essa antiga cidade foi encontrada? No início dos anos 2000, uma equipe de mergulhadores achou um enorme fragmento de rocha no fundo do mar e o levou para a terra firme. Descobriu-se que era um pedaço da estátua de Hapi, que era o senhor do rio dos antigos egípcios. A equipe continuou a busca e encontrou 6 outros pedaços.
Ao redor, também viu ruínas de templos, peças de cerâmica, joias, moedas, lâmpadas a óleo e assim por diante. O Granada Underwater Sculpture Park é o primeiro parque de esculturas subaquáticas do mundo. Por que ele é tão especial, além de estar localizado nas belas águas do Caribe? Você pode vê-lo em uma viagem de mergulho com snorkel ou cilindro. As esculturas ficam entre cerca de 3 e 5 metros debaixo d'água. A atmosfera e a experiência em si tornam tudo especial. As esculturas são feitas de concreto e aço. Algumas chegam a pesar 15 toneladas. Elas são cobertas por criaturas subaquáticas. As estátuas foram colocadas lá para ajudar a proteger os recifes, manter a saúde do ecossistema e restaurar a vida subaquática na área. Os submarinos são projetados para ficar debaixo d'água, então talvez você não esperasse vê-los nesta lista. Mas eles, de fato, afundam. Mergulhadores descobriram muitos deles. Por exemplo, um submarino australiano foi encontrado na costa de Papua Nova Guiné, mais de um século depois de ter afundado. Aqui está outra cidade submersa, mas esta foi deixada assim de propósito. Você pode ver as antigas ruínas de City Lion ou Xisheng em um lago na China. Ele foi criado em 1959, quando o vale na base da montanha Five Lions foi inundado para criar uma usina hidrelétrica. A cidade, de 1.400 anos, hoje em ruínas, foi submersa por esse fluxo e permaneceu assim por mais de 50 anos. Ela ficou intocada no fundo do lago até o início de sua exploração em 2001. Os mergulhadores descobriram que muitas estruturas, esculturas, leões guardiões e arcos ainda estavam preservados. Os pesquisadores mapearam e documentaram Xisheng e também procuraram uma maneira de evitar que as estruturas fossem danificadas. Em 2011, foi anunciado que a cidade era uma relíquia histórica sob proteção. Quando você vir as ruínas da Lion City pela primeira vez, a vista será de tirar o fôlego. Imagine-se nadando nas águas escuras. Ao se aproximar da cidade, verá suas enormes paredes e esculturas extensas. Maravilhoso, não é? O Museu Subaquático de Cancún é provavelmente o maior do gênero em todo o mundo. Ele não foi exatamente perdido, mas agora abriga um ecossistema aquático. Quem não gostaria de combinar mergulho autônomo e snorkel com uma visita a um jardim de classe mundial com 500 esculturas? Colocadas 9 metros abaixo da superfície, essas esculturas são feitas de concreto marinho com pH neutro para que possam permanecer no fundo do oceano. Além disso, elas mudam com o tempo, ao contrário de um museu tradicional. Isso ocorre porque as obras se tornam parte do ambiente subaquático e um lar para várias espécies de plantas e animais. Em uma instalação, cerca de 450 figuras em tamanho real são agrupadas para sugerir a coexistência harmoniosa da humanidade. Há também o Antropoceno, que é um verdadeiro Volkswagen Beetle submerso colocado no Recife de Manchones. Ok, este não é um item de achados e perdidos, mas é apenas uma água-viva gigante, e eu queria que você a visse. Essa criatura é conhecida como juba de leão e é a maior espécie conhecida de água-viva. Você já descobriu alguma coisa na água? Em 1952, um avião da Força Aérea chamado C-124 Globemaster II caiu em uma grande montanha enquanto voava de Washington para o Alasca. Infelizmente, todos a bordo, 52 pessoas no total, não sobreviveram. O mau tempo dificultou a localização do acidente e, mesmo depois, todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Porém, em 2012, uma equipe de helicópteros que fazia uma missão de treinamento avistou os pedaços do avião acidentado em uma geleira chamada Colony Glacier, no Alasca. Eles começaram a procurar por mais peças e confirmaram que era de fato o avião desaparecido. Desde então, todo verão, por cerca de uma década, diferentes grupos militares têm ajudado em uma operação chamada Colony Glacier. Eles conseguiram identificar 40 das 52 pessoas cujas vidas foram perdidas no acidente. Os soldados que participam dessa missão levam a sério a promessa de nunca abandonar um companheiro morto. Eles acreditam que é seu dever trazer de volta aqueles que não sobreviveram. Outra descoberta vem dos Alpes.
Em 1991, alguns trilheiros que exploravam os pitorescos Alpes se depararam com um corpo humano. Ele estava meio congelado no gelo no topo de uma passagem nas montanhas entre a Itália e a Áustria. A princípio, a polícia local achou que poderia ser um acidente de alpinismo, mas em poucas semanas, os arqueólogos começaram a afirmar que este homem poderia ter vivido há mais de 5.000 anos. Eles acabaram dando ao sujeito congelado o apelido de Otzi. Seu nome foi dado em homenagem ao Vale Otzal, localizado nas proximidades. Ele se tornou bastante famoso como a múmia de gelo mais antiga de que se tem registro. O estado congelado de Otzi pode não ser tão único quanto pensávamos, e é aí que as coisas ficam realmente legais. Os arqueólogos têm outra teoria. Olha só, no início, todos estavam convencidos de que Otzi marcou o início de um período mais frio porque ele estava congelado no gelo, sem nenhuma interrupção desde que perdeu a vida. No entanto, nas últimas décadas, as geleiras e as manchas de gelo em todo o mundo estão derretendo como sorvete em um dia quente de verão. Não apenas Otzi, mas outras relíquias antigas, como corpos, equipamentos de caça, fezes de cavalo e até esquis antigos começaram a aparecer. Portanto, os arqueólogos dizem que há locais semelhantes. Eles encontraram vários e todos eles se encaixam perfeitamente nesse campo crescente da arqueologia glacial. Parece que, à medida que o mundo se aquece, ele mostrará ainda mais segredos antigos do congelamento profundo. Vamos para outra descoberta surpreendente. Em 2018, William Taylor e Nick Jarman estavam explorando as encostas nevadas das montanhas Altai, na Mongólia. Eles encontraram um antigo tesouro escondido no gelo. Dentro do tesouro, eles acharam uma haste de flecha bem preservada de 3.000 anos, adornada com marcas ocres. Ela estava em perfeitas condições, uma raridade para itens orgânicos tão antigos. Eles também encontraram outros itens, como uma ponta de flecha de bronze com um pedaço de tendões de animais ainda presos. Todas essas relíquias permaneceram intocadas por centenas de anos, desde que foram trancadas no gelo. Na Mongólia, o aumento das temperaturas derreteu geleiras que permaneceram congeladas por séculos. Descobertas semelhantes foram feitas no Yukon, nos Estados Unidos, na Itália, na Sibéria e na Noruega. Milhares de locais foram identificados. No entanto, os cientistas estão correndo contra o tempo para documentar e preservar esses artefatos antes que eles se percam para sempre. O estudo desses artefatos desafia a definição desses ambientes como selvagens e mostra como os povos indígenas coexistiam com a natureza nesses locais. Às vezes, as pessoas também encontram itens simples, tão simples quanto uma sandália. Essa sandália, descoberta em uma das passagens montanhosas da região central da Noruega, indica que as pessoas usavam essa rota cerca de 1.700 anos. Isso sugere que havia menos neve e gelo na região naquela época. A sandália, que data de cerca de 300 a.C., lembra as sandálias romanas daquela época. Novamente, na Noruega, caçadores encontraram uma espada de ferro no alto de uma montanha, a mais de 1.600 metros acima do nível do mar. Não há nenhum local de sepultamento próximo, e é intrigante saber por que alguém teria uma espada em um local tão remoto. Os arqueólogos especulam que o proprietário pode ter se perdido. Então, em 2011, objetos incomuns parecidos com estilingues gigantes começaram a surgir à medida que o gelo derretia. A datação por radiocarbono sugere que esse objeto, em particular, foi criado por volta de 400 a.C. Ele mede mais de 1 metro de comprimento e tem cortes de faca. Esses cortes intrigaram os arqueólogos até que um membro da equipe os reconheceu como tang, ou alicate, usado para prender cargas em trenós ao transportar feno ou folhas para alimentação animal. As pessoas da região usavam trenós de feno com alicates até os anos de 1950, quando os tratores se tornaram mais comuns. Agora, vamos voltar no tempo, a milhares de anos atrás. Podemos fazer isso facilmente observando esse mamute lanoso. Essa criatura se parece um pouco com um brinquedo querido, mas um pouco desgastado. O antigo gigante, cujo auge de existência foi há 39.000 anos, é o mamute mais bem preservado já encontrado. Até mesmo seus cabelos desgrenhados característicos estão surpreendentemente bem preservados, tendo ficado presos no gelo glacial até sua recente descoberta na Sibéria. Esse animal extraordinário está se tornando o centro das atenções em Yokohama, no Japão. Os cientistas estão realizando testes que podem trazer essa espécie extinta de volta à vida. Quando se depararam com essa mamute fêmea, descobriram um tesouro escondido.
uma amostra de seu sangue preservada sob o gelo. Assim, eles acreditam que esse sangue antigo pode ser a chave para ressuscitar o mamute. Eles também encontraram tecido muscular bem preservado. Ela tinha entre 50 e 60 anos de idade quando teve seu destino gelado. A descoberta do sangue de mamute reacendeu os debates sobre a ética de trazer de volta criaturas extintas, como em Jurassic Park. Seu plano ambicioso é implantar um óvulo em um elefante vivo para uma gravidez de 22 meses, na esperança de que pelo menos uma célula viva de mamute possa sobreviver. Para o alto, rumo aos Alpes franceses. Estamos em um local não muito longe de onde um avião da Air India caiu tragicamente há 46 anos. Estamos acompanhados por um diligente socorrista de montanha e seu vizinho. Eles foram para essa área depois que um grupo de turistas notou uma coisa de aparência estranha em uma geleira. Era um saco. A embaixada indiana em Paris ficou sabendo do fato e estava empenhada em pegar esse pacote. O que torna tudo mais legal é o fato de Correio Diplomático e Ministério das Relações Exteriores estarem escritos nesse saco. O voo da Air India estava a caminho de Mumbai para Nova York quando despencou em janeiro de 1966. Levou consigo 117 pessoas a bordo. Adivinhe o que mais havia dentro da bolsa, além da correspondência diplomática encharcada? Havia uma pilha de jornais indianos antigos. Além disso, eles também encontraram pedaços da cabine do avião, um sapato solitário e um monte de cabos. Tesouros totalmente inesperados naquela montanha. Durante o verão de 2013, os cientistas se depararam com uma mensagem deixada por um geólogo chamado Walker, que a havia colocado lá 54 anos antes. Essa mensagem serviu como o último testamento do homem. Ele faleceu apenas um mês depois de esconder a garrafa nas rochas da ilha. O conteúdo da mensagem era bastante surpreendente. Em 1959, Walker havia medido a distância entre essas mesmas pedras e a borda da geleira, e ela era apenas de 51 metros. Em 2013, essa distância havia aumentado para 122 metros. Os pesquisadores estão convencidos de que esse grande contraste entre as duas medições ressalta as consequências do aquecimento global em curso. Imagine o derretimento do gelo nas montanhas da Noruega como uma máquina do tempo que revela um tesouro. Quase 800 artefatos vikings escondidos por mais de 1000 anos foram desenterrados. Eles nos dão uma visão das movimentadas redes de comércio da era viking e do papel fundamental das passagens nas montanhas nesse antigo comércio. Entre os achados estão sapatos de couro, luvas de lã aconchegantes, túnicas elegantes, pontas de flechas com penas, ferraduras, bengalas e utensílios de cozinha do kit de ferramentas do chefe viking. Há até mesmo lembranças de cavalos de carga vikings. Esses artefatos nos dão uma ideia dos hábitos de viagem antigos e dos horários de pico em que esses caminhos estavam cheios de atividade, além de nos dar uma visão da vida dos aventureiros. Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas.
O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32.000 anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton.
Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. A Antártida é o continente mais remoto do planeta. Ela tem 90% do gelo do mundo, mas é considerada um deserto, pois a precipitação anual é de apenas 200 milímetros. Olhando para ela, você provavelmente nunca imaginaria que foi um deserto, pois é branca e cheia de vida selvagem. Mas esse lugar não é só o que parece ser na superfície. Há muita coisa escondida abaixo e até acima dele. A Atlântida tem sido um mistério para a humanidade. Será que existiu? E se sim, onde ficava? Uma das teorias sustenta que a civilização Atlante poderia ter prosperado e se desenvolvido no continente antártico, quando ainda não era coberto pelo gelo. Devido aos períodos cíclicos da Terra, ou seja, as eras glaciais e interglaciais, acreditava-se que a Antártica era na verdade uma floresta tropical. Porém, uma imagem recente do Google Earth encontrou algumas ruínas interessantes enterradas no fundo de um lago no continente gelado. Não se sabe a qual civilização pertenciam, mas alguns teóricos acreditam que poderia perfeitamente ser a Atlântida. Esses lagos antárticos congelados guardam muito mais sob eles. Na década de 1970, os cientistas ficaram surpresos ao encontrar grandes corpos d'água debaixo das placas de gelo nesse continente. Acredita-se que existam mais de 400 deles. O Lago Vostok, por exemplo, o maior lago subglacial da região, fica embaixo de 3 quilômetros de camadas de água congelada espessas. Também existem cavernas de gelo azul intocadas e escondidas. A água nesses lagos permanece líquida devido aos pequenos níveis de calor geotérmico do núcleo da Terra. E os cientistas acreditam que alguns lagos têm cerca de 15 milhões de anos. Que velhos tempos, hein? Agora, entre os fenômenos únicos que ocorrem no continente, digamos que a Antártida abriga uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre as chamadas quedas de sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo de líquido vermelho saindo de uma pequena encosta entre as geleiras da Antártica. Depois de anos de estudo, entendeu-se que a causa da vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça surgiu quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia dessa substância oxidada nas proximidades, que foi o que formou a queda de sangue. E por falar em quebra-cabeça, esta imagem pode ser bem intrigante. Afinal, por qual motivo alguém precisaria levar dinheiro para a Antártica? Bem, um pouco de história primeiro.
Em 1956, os Estados Unidos fundaram a Estação de Pesquisa McMurdo, que é o maior centro científico do continente até hoje. No seu auge, essa estação hospedava de 200 a 1.000 cientistas. E eles precisavam de dinheiro para comprar café, pizza e outras coisas para atender às suas necessidades diárias. Foi quando a Wells Fargo decidiu instalar um caixa eletrônico lá. E até bateram um recorde mundial do Guinness com isso. O caixa eletrônico Wells Fargo na estação McMurdo é o que está localizado mais ao sul do mundo e é o mais solitário do planeta, pois não existe outro por centenas e centenas de quilômetros. As temperaturas congelantes na Antártida podem tornar o continente hostil à vida humana. Na verdade, a Antártida é o continente mais frio, seco e ventoso do nosso planeta. A temperatura média ao longo da costa é de cerca de 14 graus negativos, mas conforme você se dirige ao interior do território, fica ainda mais frio, podendo registrar temperaturas de cerca de 57 graus negativos. Pelo lado positivo, essas condições de congelamento podem explicar alguns fenômenos hipnotizantes, como as bolhas de gelo. Essas bolhas congeladas dentro de alguns lagos antárticos são de gás metano, que é liberado pelo derretimento das geleiras e acaba congelando no meio do caminho, compondo um cenário lindo e exótico. Acho que o metano nunca foi tão bonito antes, não é? Alguns anos atrás, os cientistas ficaram surpresos com um buraco gigante do tamanho da Holanda em um lago antártico. Para se ter uma ideia, ele é mais ou menos o tamanho do lago Michigan. Esses buracos são chamados de políneas e são um fenômeno natural no continente. Mas esse é o maior que a comunidade científica já viu desde a década de 1970. Portanto, são buracos enormes em um mar de gelo e a maioria deles ocorre ao longo da costa do continente. Porém, esse novo foi encontrado no mar de Weddell, muito mais longe da costa. Os especialistas ainda estão tentando entender como isso aconteceu e quais são suas implicações para o clima da região. Há uma formação no continente que parece ter sido feita pelo homem e até gerou várias teorias ao redor do mundo sobre suas origens. Diz aí, parece exatamente com outras pirâmides feitas por humanos, não é? A única diferença é que essa é, na verdade, uma formação rochosa natural e existe há muito tempo. Ela foi encontrada pela primeira vez durante uma expedição na década de 1910 e mantida em segredo desde então. Foi apelidada de pirâmide, mas seu nome científico correto é Nunatak, que é simplesmente um pico de rocha que se projeta acima de uma geleira ou manto de gelo. Existem outros picos famosos que parecem ter forma de pirâmide, como o Matterhorn, na Suíça. Então não, isso não é mesmo uma construção humana, temos certeza disso. E a lista de descobertas fascinantes no continente gelado continua. Um programa de inteligência artificial estava analisando um conjunto de dados na Antártida quando se deparou com algo impressionante. Pode haver até 300 mil meteoritos desconhecidos a serem encontrados na área gelada do continente. A verdade é que meteoritos caem no continente há milhões de anos, mas foi apenas há 110 anos que o primeiro foi encontrado. E adivinha? Recentemente, pesquisadores encontraram um meteorito marciano na Antártica Oriental. Foi o maior encontrado nos últimos 25 anos e pesava cerca de 75 quilos. Geralmente, fogo e gelo podem ser uma combinação bem complicada. Então acho que você não diria que a Antártica abriga um vulcão ativo, certo? Mas sim. O vulcão, conhecido como Monte Erebus, é a estrutura geológica ativa mais ao sul do mundo, com magma líquido e lava fervendo há eras. Na verdade, ele está ativo há mais de 1 milhão de anos e é o segundo vulcão mais alto da Antártica, com 3.600 metros. Falamos antes que a Antártica nem sempre foi gelada, mas você poderia imaginar uma enorme floresta tropical cobrindo todo o continente? Isso não é ficção científica, é a mais pura verdade. Marcas de folhas e madeira fossilizadas mostram claramente sinais de árvores tropicais na região. A pesquisa de fósseis também revelou algo magnífico. A Antártica é o lar do verme mais antigo do mundo. De acordo com a National Geographic,
Fósseis de esperma encontrados na Antártica revelam uma espécie extinta de verme com cerca de 50 milhões de anos. Os cientistas afirmam que essa descoberta é mais do que importante para estudar algumas relações evolutivas e dizem que isso só foi possível devido ao congelamento de tais amostras por milhares de anos. A Antártida é um continente rico em biodiversidade. Pinguins, ursos polares e focas são apenas alguns dos animais que sabemos que existem por lá. Mas também há uma espécie rara e fascinante de peixe que habita as águas antárticas. Popularmente conhecida como peixe-gelo, essa espécie é tão bizarra quanto bonita. Ela teve que se adaptar para sobreviver à temperatura fria da água na Antártida, tanto que evoluiu para um ser único. Além do corpo, esse peixe tem o sangue transparente, tornando-o completamente incolor. Isso ocorre porque ele não tem a proteína hemoglobina, que dá ao sangue sua cor vermelha. Incrível, né? Quando você imagina Antártida, provavelmente pensa em icebergs, certo? Então, aqui estão algumas curiosidades. Você sabia que eles têm uma vida útil de cerca de 3.000 anos? E que, assim como na Groenlândia, na Antártida é onde existem mais deles no mundo? Eles podem atingir de 180 a 210 metros abaixo da superfície da água e cerca de 90% de sua estrutura fica submersa. É daí que vem a expressão, a ponta do iceberg. Um iceberg colossal, maior do que uma cidade, se separou da Antártida em meados de 2021. É tão grande que é 40 vezes maior que Paris e 73 vezes o tamanho de Manhattan. Imagine que você saia da sua pequena cabana de férias na costa da África do Sul, perto da cidade de Porto Elizabeth. Aí pega uma xícara de chá logo após acordar. Vai para o seu mirante ver o vasto Oceano Índico à sua frente. Algo chama sua atenção. À direita, há algo tão monumental que você não consegue entender. É uma laje gigante de gelo com 90 metros de altura e se estendendo por muitos quilômetros, até onde se consegue enxergar. O bloco se move lenta, mas implacavelmente em direção ao alto mar. Se for longe o suficiente, pode chegar à costa oeste da Austrália. Brincando na frente dele, há um grupo de golfinhos, como às vezes fazem perto da proa de um navio. No entanto, são apenas manchas em comparação com o tamanho gigantesco. Você está tão chocado que deixa cair sua xícara. Seus olhos estão arregalados. É como algo saído de um filme de ficção científica. É um sonho? Você está vendo coisas? Não, é o A76. É real e atualmente está em movimento. Ninguém tem certeza do que pode acontecer com ele. Bom, os cientistas têm algumas teorias, mas vamos entender seu tamanho primeiro. O iceberg tem 177 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Tem basicamente a forma de um dedo gigantesco. Se você estivesse na costa de Dover, olhando do outro lado do Canal da Mancha em direção à França, o bloco de gelo seria quase da mesma largura. O canal tem 35 quilômetros de diâmetro em sua parte mais estreita. Isso significa que aproximadamente 2/3 dessa distância seriam preenchidos com um iceberg. Isso se ele estivesse à deriva, com o dedo apontando para baixo, por assim dizer. Se estivesse voltado para o outro lado, ainda poderia entrar no Canal da Mancha. Mas, à medida que se aproximasse dos pontos mais estreitos, esmagaria as costas da Inglaterra e da França. E subiria por cima da terra. Deslizaria sobre os campos verdes ingleses. O gelo branco se destaca contra o verde. Entraria pelos vinhedos da França e baixaria temporariamente a temperatura de tudo ao seu redor. As uvas seriam como cristais de geleia. Ele passaria por rodovias e os motoristas parariam para observar essa coisa colossal como um visitante de outra galáxia. Você poderia arrancar pedaços para pôr em sua bebida enquanto ele passasse. Caso isso não desse certo, você poderia escalá-lo bem nos arredores de Londres. Ele certamente seria útil no verão. Mas vamos voltar ao que realmente aconteceu e o que os cientistas acreditam que vai acontecer com ele. No início de 2022, o A76 é o maior iceberg flutuante do mundo. Se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em meados de maio de 2021. Desprendimento de gelo é a quebra de pedaços de gelo da borda de uma geleira. Em seguida, um deles se afasta da massa para formar uma entidade separada.
Se você estivesse por perto, ouviria muitas rachaduras e um barulho muito alto. Blocos de até 60 metros se libertariam e colidiriam com a água. Isso causaria ondas enormes. Nem mesmo os surfistas aventureiros gostariam de encará-las. O desprendimento de gelo é um evento natural. A área onde o A76 se separou viu pouca mudança nas últimas décadas. Existiram pedaços ainda maiores do que o A76, mas este é atualmente o maior do mundo. Cientistas do British Antarctic Survey que o perceberam. Há imagens de satélite dele se libertando, capturadas pelo Sentinel-1A da Agência Espacial Europeia. O tamanho foi estimado em 4.320 km². No momento, está no Mar de Weddell, ao redor da Antártida. Ele faz parte do Oceano Antártico. Recebeu o nome em homenagem ao marinheiro escocês James Weddell, que entrou na área em 1823. Os cientistas consideram que a região tem água mais clara que qualquer mar. Imagine espiar suas profundezas de um barco. Que vista fantástica deve ser! A área está cheia de baleias e focas. Ao olhar para baixo, é possível ver baleias assassinas, jubartes, baleias de mink, focas leopardo e focas caranguejeiras. E se você olhar para a terra, provavelmente verá uma colônia de pinguins de Adélia. Eles são a espécie de pinguim dominante nesta área, porque se adaptam ao ambiente hostil. Na verdade, trata-se do único local no mundo em que vivem. Que incrível variedade de vida selvagem para observar! Tudo no conforto do convés do navio, enquanto você bebe outra xícara de chá quente. Faz muito frio por aqui. Para ter uma ideia do que poderia acontecer com o A76, os cientistas se referem a outros dados, como o ainda maior iceberg chamado A68. Ele se desprendeu da plataforma de gelo conhecida como Larsen C, na Antártica, em 2017. Embora pensar nele também navegando pelo Canal da Mancha possa ser emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo, o A68 flutuou para mares mais quentes e no início de 2021 praticamente se dissipou. Essa foi uma morte até que rápida. Alguns icebergs foram observados vagando por até 18 anos. Suponha que eles permaneçam nas águas relativamente frias. Tudo depende de onde o A76 decidir ir. Os satélites ajudaram os cientistas a acompanhar esses movimentos monstruosos enquanto passariam despercebidos no passado. É assim que eles sabem que no dia 148, este iceberg se dividiu em 3 fragmentos, criativamente nomeados de A76A, A76B e A76C. Os números podem ser chatos, mas são baseados no quadrante antártico em que foram avistados pela primeira vez. Se esses enormes pedaços se romperem completamente, isso não aumentará o nível do mar, porque já faziam parte da plataforma de gelo flutuante. Imagine esses pedaços de gelo no seu copo. Eles já ocupam uma certa quantidade de espaço e simplesmente mudarão de forma na água. Icebergs como estes são diferentes de geleiras ou mantos de gelo encontrados em terra. Essas são as coisas que ajudam a elevar o nível do mar quando quebram e derretem. Por exemplo, se todo o manto de gelo da Antártida derretesse, poderia aumentar o nível do mar em quase 58 metros. Se você acha que o A76 é enorme, e claramente é, existia outro que o faria parecer pequeno em comparação. O maior iceberg foi avistado em novembro de 1956, 240 quilômetros a oeste da ilha Scott, no Oceano Pacífico Sul. Foi visto por um navio conhecido como USS Glacier. Foi dimensionado em mais de 30 mil metros quadrados, ou seja, era maior do que a Bélgica. O que pode acontecer com os pedaços de A76 dependerá de alguns fatores. As correntes oceânicas podem causar um impacto significativo, assim como a direção e a velocidade do vento. Outra alternativa é a aproximação das costas, onde podem congelar em blocos de gelo. Eles também podem derivar em águas rasas e atingir o fundo do mar. A parte mais profunda do iceberg pode agir como a quilha de um barco, cavando no fundo do oceano. Mas o tamanho do bloco o manteria em movimento. Logo estaria rasgando o chão, criando um sulco longo e estreito. Peixes se espalhariam, a terra tremeria. O barulho seria tremendo. Na verdade, isso é bastante comum em ambientes de mar aberto, perto de onde o gelo é encontrado. Você não gostaria de mergulhar nas proximidades quando um desses fizer isso. No entanto, isso seria algo espetacular de se observar. Geralmente, os icebergs se deterioram através do derretimento e fraturamento,
o que, como se pode imaginar, altera a massa e a área de superfície. Combinado com correntes eólicas e oceânicas, pode dificultar a modelagem do iceberg. Quanto ao A76, temos que esperar para ver. Antes de irmos, vamos voltar à nossa viagem imaginária pelo Canal da Mancha. A ilha de gelo, 73 vezes o tamanho de Manhattan, com seu gigantesco dedo gelado apontado para o Mar Celta, vagando constantemente para frente, incapaz de ser parado. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nas costas da Inglaterra e da França para assistir a esse espetáculo extraordinário enquanto ele passa. No topo do gelo, há milhares de pinguins brincando alegremente. Eles quase parecem estar acenando de volta para a abundância de turistas que os animam em seu caminho, além das crianças pulando de alegria com a visão mais espetacular que já testemunharam.